Então, bom dia a todos. Estamos hoje no nosso encontro síncrono, né? Já estamos caminhando para a segunda metade da primeira unidade, né? E para manter o padrão, né, pessoal? Começa sempre com dúvidas. Vai ser assim o semestre todo, tá, pessoal? Quanto mais vocês falam, mais vocês me ajudam. Dúvidas de conteúdo, dúvidas das aulas, dúvidas dos exercícios, dúvidas da vida, dúvidas do curso. Fiquem à vontade. Dúvidas filosóficas. Então não podemos tirar dúvidas políticas, religiosas e de time de futebol. E aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo dominado? Ô, professor, Siga aí, Pedro. em relação à questão do conteúdo da primeira unidade, o senhor trabalha, eu sei que já está tudo organizado, o senhor pretende trabalhar aquela lista toda? No caso, são aquelas 3 partes. Sim, sim. Ou, aliás, são quantas aulas para a primeira unidade? As aulas gravadas, né? Acho que são só 6 aulas, né? 6 São aulas. 6 aulas. É. Então, no caso, a parte de fichamento, eu já concluí. Acho que são só 2. Não sei se eu botei 2 fichamentos esse semestre, foram 3. Deixa eu só conferir aqui. Foi de 4 a 6, se eu não estou enganado. De 4 a 6. Nas tarefas. Semestre passado eu fazia um fichamento por semana. Aí o pessoal, na crítica construtiva, disse: pessoal, acho que é fichamento demais. Aí eu reduzi para condensar um pouquinho, né? Fichamento é de 1 a 3 e de 4 a 6. São 2 fichamentos só. Pronto, no caso para a primeira unidade, né? Primeira São essas unidade, aulas. exatamente. Aí contempla todo o conteúdo da introdução e de estudo das vigas. Aí o senhor vai passar ainda outro questionário daqueles online, não? Tem outro questionário agora dia 20, né? O segundo. O segundo. E aí já é relativo a todas as aulas da primeira unidade. Sim, no caso aí já fecha tudo Fecha da primeira unidade, fica só a prova, né? Fica só a prova. Tem os listas de exercícios também, né? Vocês têm uma para entregar hoje, inclusive, né? A parte B. E a outra vai entregar na próxima semana, parte C. Cada lista dessa vale 1 ponto, né? E cada questionário também vale 1 ponto. Então são 5 pontos de atividades distribuídas e a nossa prova fica valendo os outros 5 pontos. Agora, professor, esses pontos, eles são fixos ou assim, o senhor vai fazer alguma coisa proporcional desse tipo? Não. Como assim, fixos? Eu digo assim, o senhor, por exemplo, a lista valendo, uma parte da lista valendo 1 ponto. Aí o senhor vai, corrige uma questão, aí, rapaz, eu vou diminuir aqui uma fração muito pequena aí já não é mais 1 ponto. Não, o meu critério é mais simples. Entregou 1 É bem ponto, mais né? prático. Não é bem assim. Você vai entregar a lista, né? Então, assim, são quantas questões da lista? Sei lá, X questões. Aí eu fraciono essas questões para 1 ponto. Né? Entendeu? Entendi. Assim, se a lista tem 10 questões e só foram entregues 5, né? O determinado aluno entregou 5, ele vai ter metade da pontuação. Né? E assim, entendi. no caso do cigarro, né, o caso das três, essas atividades todas com peso, né? Então, na verdade, vocês vão ter sempre notas de 0 a 10. Cada atividade, desde questionários e listas, né? Então, no fundo, tem uma nota de 0 a 10, o peso das listas e dos questionários é peso 1, né? Cada um tem peso 1, e a prova tem peso 5. Deixa eu só mostrar como é que fica no final das contas. Deixa eu ver aqui se já está mostrando para vocês. Lançar notas. É que vocês ainda não aparecem, não. Só aparecem mesmo as questionários que já tem nota. Mas quando tiver todos preenchidos, eu vou abrir aqui uma turma para todos preenchidos, aí você vai ver como é que fica.
Não, o do primeiro, eu acho que o do primeiro questionário online, eu acho que eu errei só a idade do senhor, porque eu Não, entendi. mas aquele da minha idade é um questionário só teste, tá? Aquele não vale ponto. Ah, sim. O que vale Sim, ponto é o questionário online 01, tá? é porque eu entendi, foi uma forma que eu interpretei, sabe? Eu não achei assim que eu não entendi, não consegui compreender direito, sabe? Deu vontade até de eu perguntar a um aluno assim, não, mas eu digo assim, não, isso aqui deve ser alguma coisa que o professor ele perguntou, Não. uma brincadeira. Não, deixa eu só explicar para você tá aqui, ó. Aquele questionário online 1, né, que vocês fizeram, aliás, esse teste, questionário teste, porque assim, quando eu dei a primeira aula, eu perguntei, pessoal, todo mundo já fez questionário? Alguns disseram que não. E aí eu tenho esse questionário teste, tá? Ele não tem validade de nota, obviamente, né? E aí eu disponibilizei ele apenas para vocês testarem, né, a funcionalidade. O que vale ponto mesmo é esse questionário online 1, que vocês fizeram semana passada, né, dia 7, dia 6, aliás. E o questionário online agora 2, né, vai valer vai ser dia 20, né? E aí quando vocês fazem esse questionário, já vai direto para as notas, né, de vocês. Então eles já estão computados, no caso o primeiro, né? Já está computado sim. Computado sim. Não vou apresentar aqui, senão vai mostrar a nota de vocês. Quebra um pouco o sigilo de vocês, mas já está aqui. Individualmente vocês já veem, né? Quem fez o questionário tem a nota do questionário 1 lá, sistema. Aí vai ser, como são 5 questões, né? Você acertou ou errou, então vai ser 0, 2, 4, 6, 8 ou 10. A nota que tirou. E aí vai ter peso 1, como eu falei, né? E aí no final, esse peso 1 vai valer um ponto na unidade 1. Entendi. Equivale a um ponto. Fica bem cheio, né? Vou mostrar aqui uma turma passada. Fica uma coisa assim, parecida com isso aqui. Ó. Uma série de pequenas notinhas, né? Para dar uma nota final. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo encontrar a minha. Não, aqui é de outra turma, né? De vocês. Sim, é de outra. De vocês. Ah, tá bom, tá certo. Não, a sua você vê no seu próprio SIGA, né? Você consegue ver sua nota lá. Pronto, tá certo. Professor, eu também tenho um questionamento a fazer assim, em relação ao objetivo. O senhor pode até ter falado já e eu ter perdido essa aula, não sei, mas assisti gravada. Em relação ao objetivo dessa disciplina, a gente chegar, dimensionar estruturas, ou seja, dimensionar a parte de concreto e aço, essas coisas assim, né? Não até o fim, né? É uma parte do dimensionamento. Tá? Sei, Porque o que acontece? A gente faz aqui análise estrutural, né? A ideia básica é análise estrutural. O que é análise estrutural? É você determinar quais são os esforços internos nas estruturas, né? Ah, entendi. Então, no caso, ainda não é essa parte. Então. Isso. Porque aí a gente, depois da análise, a gente vai fazer o que vai, o que nós precisamos para conter esses esforços, né? Isso? Pronto, exato. Depois da análise estrutural, você vai entrar na etapa que a gente chama de pré-dimensionamento, né? Pré-dimensionamento, dimensionamento, e aí depois do dimensionamento a gente faz o dimensionamento propriamente dito. O dimensionamento é a determinação, né? É a expectativa que você está pensando, né? Tipo assim, quanto de aço, quanto de concreto, que tipo de aço, que tipo de concreto, como eu disponho Eu dele. sei. É porque assim, eu tracei, na verdade, desde que eu comecei a pagar mecânica geral, que eu dei uma olhada na grade do curso de engenharia civil, que eu puxei, parece que essa é uma coluna que ela começa lá na mecânica geral, aí vem para R1, R2, aí essa coluna ela vai para mecânica das estruturas 1, 2, Isso. 1 e 2, aí de lá eu já não sei se... Pronto. Exato. A gente continua está em aqui, concreto. Nessa etapa aqui. Sim, Análise análise. estrutural.
Aí, quando você entra nas disciplinas concreto e aço, você vai entrar nessas outras etapas aqui. Pré-dimensionamento, dimensionamento e detalhamento. O pré-dimensionamento porque, tipo assim, de acordo com a análise estrutural e também com o seu problema, você tem um problema, não é só uma análise estrutural, você tem um uso da edificação, um local que ela vai estar, né? Tudo isso são informações, não é só a análise estrutural que é um input daqui, né? Então, com essas informações, você faz o que a gente chama de pré-dimensionamento. Por que eu preciso pré-dimensionar? Sobretudo para as estruturas de concreto, né? A primeira carga que você considera em qualquer estrutura, né, é o peso próprio. Tá? Isso. E aí, como é que eu dimensionaria uma estrutura se eu nem sei qual é o peso dela? Né? Você está entendendo qual é o problema? Isso que a gente chama de pré-dimensionamento. O pré-dimensionamento vai estabelecer para a gente, de acordo com alguns critérios, né, quais são as geometrias mínimas, vamos dizer assim, ou necessárias para a sua estrutura. Com essa geometria você vai ter ideia de seção de viga, basicamente isso, seção de viga, seção de pilar, ou seja, seção transversal, né? E vai também ter ideia de altura de laje. Então, pré-dimensionar, na verdade, é necessário por causa, repito, é necessário por causa do peso próprio, porque eu não consigo dimensionar sem o peso próprio. Não é uma variável que diz assim, não, vou calcular a estrutura sem considerar o peso próprio. Aí você está né, na terra plana, né, que aí não tem gravidade. Nós temos gravidade, e se temos gravidade, o peso próprio é fundamental. Então, a gente pré-dimensiona que é justamente estabelecer critérios para uma seção de viga, uma seção de pilar e uma altura de laje. No caso de laje maciça, ou se for laje não maciça, também a altura, de alguma forma, um parâmetro de geometria. Com base nisso, a gente faz o dimensionamento estrutural. No dimensionamento, a gente vai confirmar ou não esses pré-dimensionamentos. Às vezes vai confirmar, às vezes não. E depois do dimensionamento, né, confirmado ou não, se confirmar, ótimo. Se não confirmar, você vai ter que fazer um processo iterativo. Né? Vou corrigir a altura, corrigir a seção e dimensionar novamente. E aí você passa para a etapa de detalhamento. Detalhamento é a conversão, vamos dizer assim, de um projeto, na linguagem de engenheiro, para uma linguagem aplicada. Né? Ou seja, é o projeto. É aquilo que a gente entrega na obra. Né? Ou seja, dizer entrega para execução, que já vai para execução. É planta de forma e as distribuições de armadura de uma forma geral. E armadura das peças. A planta de forma eu preciso para que eu faça o escoramento, né, da edificação. Você disse que trabalhou já na área, então você já tem ideia. Então, mas para quem não é da área, planta de forma é necessário porque eu vou criar formas para gerar minha estrutura ali dentro, né? Se for uma estrutura de concreto. Você fala de estrutura de concreto. Se for uma estrutura de aço, não existe planta de forma, é óbvio. Vai ter planta de escoramento, alguma coisa, etapas intermediárias. E a outra informação que são as armaduras, ou seja, onde eu vou ter qual armadura, como eu vou distribuir ela ao longo da... As bitolas, os espaçamentos entre os estribos, né? Exatamente. Basicamente, tipo de aço, né? A espessura dele, diâmetro, né? E a distribuição desses aços, né? Seja longitudinal, transversal, costelas, todas as armaduras, né? Todas as armaduras. Então, e aí a nossa etapa é aqui a análise estrutural, porque assim, eu só consigo dimensionar se eu souber quais são os esforços. Então, nosso objetivo principal de disciplina, obviamente que vocês percebem que nas aulas a gente está conversando sobre várias coisas, né? Mas o objetivo, assim, cerne, a disciplina existe para que vocês saiam daqui habilitados a conhecer quais são os esforços e como chegar a eles. E pelo que eu observo, essa parte aí, ela é crucial, é uma das partes mais importantes, porque assim, se caso você passar despercebido algum esforço, então você vai dimensionar ele sem reconhecer o esforço. Ou seja, o esforço ele vai atuar sem uma ação, porque no caso a gente calcula as reações para poder conter elas, no caso com as ações, com base nelas. Então, é uma etapa que
ela é fundamental, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente vive numa era que a gente fala num sistema integrado computacional que vai fazer todos esses processos, desde a análise até o detalhamento. Né? Um sistema integrado, um TQS, um EBERIC, Robot. Então, assim, essa fase de análise estrutural, assim, é o passo inicial do engenheiro. Né? Se ele não consegue executar uma análise estrutural adequada, ele vai fazer um projeto inadequado, né? Por Isso, mais que ele tenha o melhor software do mundo, né? Pode ter o melhor software do mundo, ou o melhor software do Brasil, vamos assim dizer, porque os softwares são meio que ainda são regionalizados, né? Existem softwares globais, né? Mas a maior parte dos softwares são adequados às normativas regionais. Então, assim, no Brasil, o principal software de análise estrutural, concreto armado e alvenaria estrutural, é o TQS CAD-TQS, né? Ou TQS CAD. Eu assisti durante o período de recesso da universidade, eu assisti um curso muito pequeno sobre sobre o TQS. Mas assim, foi uma coisa muito superficial, assim, para engenheiro que já estava na área, trabalhando, sabe? Aí eu não deu para me atender, compreender muita coisa, não, mas eu achei bem bacana. O EBERIC que eu escrevo sempre errado. Deixa eu só escrever correto, né? Eu estou fazendo propaganda e faço propaganda direito, né? EBERIC. Que eu escrevo um pouquinho errado, geralmente. Acho que é assim, deixa eu só confirmar aqui. Pronto. No Brasil, os principais softwares são CAD, TQS CAD e o EBERIC. Tem outros também, tem o S4. Tem os importados, né? CIPECAD. Importados que já foram, vamos dizer assim, convertidos para a norma brasileira, né? Mas os nacionais são esses principais, né? Tem mais, né? São múltiplos softwares aí que vendem outros também, mas os principais são esses. São sistemas que fazem análise estrutural, né? Lançamento estrutural, dimensionamento, pré-dimensionamento e detalhamento. Né? Ah, rapaz, então já faz o trabalho quase todo assim. Faz o trabalho completo, todinho. Né? Um software de projetos desse, hoje em dia, ele faz tudo. Aí, professor, não é assim, não é cobrado, não é exigido assim, memória de cálculo, não. Os softwares fazem a memória de cálculo também, né? Sim, eles fazem, né? Fazem também, né? Porque se for o caso assim da gente responder alguma bronca, que eu acho que surge muito no mundo da engenharia, responder alguma bronca e tudo, a gente tem que se defender. Sim. O cálculo disso, assim, tá? A gente tem que se defender, mas assim, o software, toda vez que você abre um programa, ele vem uma mensagem bem. Acho que eu escrevi a BERIC errado, viu? Porque ele não está aparecendo logo de cara aqui. Deixa eu ver se eu escrevi bem certinho aqui. O que acontece? Quando você faz uso de um software, ele tem a mesma função para você, guardadas as devidas proporções, né? Obviamente. Ele tem a mesma função para você que isso aqui, tá? É a mesma coisa. A diferença é que ele é muito mais potente, né? Mas o que acontece? O erro cometido, vamos assim, o software se isenta. Você, quando compra o software, ele deixa isso bem claro. Isso aqui é uma ferramenta de apoio ao engenheiro, as tomadas de decisões, blá, 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 blá. Toda uma conversa maior que você assina um termozinho, porque o que acontece, Peterson? E isso é uma realidade normal e vai ser cada vez mais normal, porque o que acontece? As pessoas cada vez mais estudam menos, você professor sabe isso, as pessoas cada vez estudam menos, é natural, é da sociedade, não estou fazendo crítica, não, estou só fazendo uma constatação. As pessoas estudam menos e, em função disso, né, a gente acaba não se aprofundando muito nas coisas. Eu digo isso porque eu percebo na minha geração, em relação à geração que me ensinou, os meus professores têm um aprofundamento muito maior do que eu. Isso é bem claro. Isso. Eu compreendo até porque, eu até consigo compreender em parte porque, uma parte devido às tecnologias, algumas tecnologias,
elas causam uma falsa impressão de que não precisa você se aprofundar. Uma falsa impressão. Exatamente. Exatamente. Eu vi uma cena muito interessante esses dias. Esses dias estão começando a voltar às aulas, né, em algumas escolas. Jornal, matéria de jornal, obviamente. Né? Eu sou ainda velho, eu ainda assisto jornal, tá, pessoal? Eu não fico sempre o tempo todo no Instagram, não. E aí, vendo o jornal, eu percebi que numa sala de aula, os alunos estavam usando uma calculadora simples, aquelas calculadoras que eu chamava de calculadora de padaria, não sei como é que vocês chamam hoje em dia. Não, é calculadora de vendedor de pão. Pronto, eu também eu chamo por outra. Calculadora de padaria, né? Calculadora mais simples, só tem as operações simples aí, radiciação, talvez, e um botãozinho de música, né? De som. Aí, isso era uma sala de aula e todos os alunos estavam usando. Aí eu fiquei, cara, que legal. Isso é legal, tá? Mas quão legal é isso, né? Até um certo ponto você pensa, isso é legal, mas existe um limite, tá? Porque assim, a gente quando entrega a nossa autonomia para um equipamento, né? E esquece que nós temos que ter um pouco de senso crítico, e aí a gente começa a cair nos absurdos, né? Começa a cair nos absurdos. Porque, não, a calculadora fez, está certo. Primeira coisa que a gente constata é isso. Então, assim, a gente pode fazer a mesma coisa num programa como esse. Eu comprei meu TQE, eu estou terminando a graduação e disse, rapaz, eu quero ser engenheiro de estruturas. Eu gosto e tal, é a parte mais legal. Eu estou falando a verdade, em relação a mim mesmo. Eu acho a parte mais legal, sempre achei, tá? Não é porque eu sou professor, não, tá? Não é porque... Mas eu sempre achei a área da engenharia vamos dizer assim, mais engenharia raiz, né? Eu sei. Eu fiz engenharia por causa de matemática, né? Então... Não, quando eu fazia, antes de eu começar, antes de eu fazer matemática, eu estudava no Cefet, aí eu fiz edificações. E eu já comecei a gostar de lá, dessa parte estrutural também. Então, assim, é a área que eu acho mais... Então, assim, se eu estivesse me formando agora, estou com um dinheirinho aqui, juntei, vou comprar um TQS da vida. Ou um Ebérico, ou S4, ou qualquer um. Eu gosto de botar vários porque eu não quero fazer propaganda, tá? Eu não vendo produto aqui. Nem quero vender, tá? Vocês vão ter professores na minha frente, né, depois, que trabalham com alguns desses programas, né, professores que trabalham também com projetos, e aí eles vão dar os direcionamentos que eles acharem interessantes em relação a eles. Então, assim, vou comprar um programa, comprei e começo a usar. A primeira impressão que a gente tem é que, não, o programa vai ser o meu barco, né? Eu vou andar aqui nesse mar tranquilo e esse programa vai resolver minha vida. E não é assim, tá? Não deve ser, pelo menos. Como eu disse, todo programa, quando você compra, ou aluga, né? Tem alguns que são alugados, né? Você assina termos de compromisso com ele, dizendo assim, olha, eu como engenheiro, assumo toda a responsabilidade sobre os cálculos que são colocados aqui. Porque os programas erram. A gente erra, né? Por que o programa não vai errar? O programa é feito por programadores, né? Engenheiros, programadores, e vão cometer erros. Quando acontece o erro, né? Você, em momento algum, pode se colocar como tipo assim, não, eu usei, está aqui minha memória de cálculo, o programa também fornece, né? E o erro foi do programa. Nunca você vai ser liberado, vamos dizer assim, civilmente, de um crime por causa disso. Nunca. Pode ter certeza. Nenhum juiz vai dar ganho de causa. Porque existe o princípio da técnica. Né? Você é o responsável técnico. Não é o programa. O programa é só uma calculadora. Ah, mas eu apertei o botão errado. A pessoa ia multiplicar e ao invés de multiplicar, somou. Aí o som me deu 10, me deu 7. Aí você vai, professor, errei isso aqui. Foi, você só errou isso aí. Mas é importante que você saiba que você errou isso aí. Você compreende com a importância? Entendi, estou compreendendo. Se você não perceber que você cometeu esse erro, você vai cometer mais erros depois, né? Ah, mas você, só porque corrigiu isso aqui, professor, eu não vou evitar de errar lá na frente. Não, não vai evitar, mas vai pelo menos gerar um pouco de senso crítico. Né? E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem enquanto docente hoje é essa, é senso crítico. Porque, repito, a técnica, os programas vão estar prontos. A maior parte de vocês não vai programar. A maior parte de vocês vai fazer uso de algum programa que vai fazer conta. Semana passada, na aula passada, eu trouxe o F2, né? Mostrei um pouquinho rapidinho.
Mas ele é só uma calculadora. Se ele apresentar um dado errado, e ele fizer conta em cima desse dado errado, porque você colocou, porque ele errou, ele pode errar, ele tem o direito de errar. Ele não é um ser que é impossível de cometer erro. Então, quando ele errar, pense sempre nisso, a responsabilidade é sua. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente aprende, mais a gente está distante disso. Né? E as coisas devem potencializar nos próximos anos, né? Por causa disso. Né? Mais pessoas usando, às vezes falta um pouco de boa técnica, falta um pouco de desconfiômetro, né? Quer dizer assim, rapaz, eu acho que está errado. Ainda na minha época a gente tinha muito isso, rapaz, eu acho que está errado. A gente tinha que provar que estava certo, né? O programa. Hoje em dia talvez nem isso exista. Né? Não, eu acredito e pronto. Né? O programa é mais confiável que eu. E nunca faça isso. Você é mais confiável que o programa, porque você tem cérebro. Né? As coisas complicam quando a gente fala de inteligência artificial, né? Porque os programas atuais, os próximos, não os atuais, os que estão sendo desenvolvidos para frente, eles já estão trabalhando com inteligência artificial. Aí complica, né? Porque eles são mais inteligentes que eu. Né? Eles pegam padrões de erros, né? E aprendem com os erros. E aí, quando chegar nessa época, né? Aí a gente deixa de existir, né? Porque aí não precisa mais de engenheiro. Deixa a IA fazer tudo. Eu comento algo parecido acerca do uso da calculadora, assim, nas séries básicas, sabe? Do sexto ano, eu comento bastante, porque assim, eles dizem, professor, não precisa mais a gente aprender tabuada, porque tem a calculadora e tudo. Aí muitas vezes o aluno ele vem do quinto para o sexto ano sem saber as 4 operações. Esse aluno, assim, eu já fiz estudo, já percebi, ele vai ter dificuldade até ele entender que vai ter que estudar novamente, voltar para estudar a tabuada, para poder. Porque, na verdade, o ideal é que ele venha para o sexto ano dominando as 4 operações. Isso eu estou falando assim, no meu campo de atuação, entendeu? Eu trabalho do sexto até o segundo grau. Aí, quando o aluno, normalmente ele vem para o sexto ano dominando as 4 operações de matemática, esse aluno, ele é show de bola. Porque aí ele vai ver as novas operações e tudo. Agora, quando ele vem com o vício de querer usar a calculadora, aí complica. Eu sou da época que a gente aprendia. Eu sou mais velho, eu acho que eu sou um pouco mais velho que você. Ou não, pode ser que você seja da minha idade. Eu sou da época que a gente sabia a tabuada no primeiro ano, né? Era obrigado. Primeiro ano é que hoje chamam de. Não, é a primeira série, que hoje chamam de segundo ano, né? Mudar também. Primeira série. E a pré-escola virou um ano, né? Uma coisa assim, mudou também, né? Foi. Na pré-escola eu não sabia, não, mas no primeiro ano já primeira série, né? Eu já sabia. Era obrigado. Mas o tempo muda, como eu disse, né? As tecnologias, né? A gente tem que saber usar também as tecnologias, né? Vai ver um aluno lá na Coreia do Sul se ele não sabe. Entendeu? Ele sabe. Aí a diferença, tá? O aluno da Coreia do Sul, ele está fazendo a próxima geração dos iPhones, vamos assim dizer. E o brasileiro está usando o WhatsApp. Mal, né? Usando mal. Vamos lá. Dúvidas, pessoal, sobre o conteúdo? Mais alguma? Ou só vamos ficar eu e o Peterson fazendo discussões aqui filosóficas? A gente vai cobrar ingresso na próxima, viu, Peterson? A gente faz um ingresso. Vou fazer uma palestra aqui, um meeting, né? Nenhuma dúvida, pessoal? Vão entregar a lista hoje, tá tudo feito, então. Tá tudo tranquilo, né? Na verdade, essa parte de agora é só calcular reação e momento fletor. Acho que a gente já vem desde R1 fazendo isso. Acho que não vai ter muitas dúvidas agora. Que bom.
Lembrando sempre, né, na hora da traçada dos gráficos, né, vou botar aqui só para a gente fazer um rapidinho para falar um pouco sobre os sentidos, né? Já fiz uma questão anterior, né, numa das aulas passadas, mas é bom falar mais uma vez, né? Eu percebo que alguns de vocês tiveram pelo menos um professor em engenheiro civil, provavelmente a professora Cris, né? Em resistência, né? Mas os que só tiveram foram alunos só de professores de mecânica, mas também não é o caso, porque semestre passado já foi o Rodrigo Codes, né? Que deu resistência 2. Não acredito que ele já fala as duas visões, né? Então, eu quero só chamar a atenção, realmente, do fato do traçado dos gráficos, tá? Então, lembra no traçado do momento fletor que os valores negativos são postados acima e os positivos são postados abaixo, tá bom? Então, vamos aproveitar aqui também, fazer uma continha, mais uma, né? No programa. Só para gerar aqui as reações de apoio, né? Rapidinho. Vou criar aqui essa vidinha, tá, pessoal? Ponto zero aqui vai ser esse ponto A. Criar esse ponto aqui a 3 metros, né? Esse aqui é um exemplo bom porque ele vai ter um balanço gerando reação negativa. Foi até tratou na aula passada, né? E aqui o total é 9. Eu criei essa viguinha, tá, pessoal? Aqui. Para quem não estava na aula passada, esse aqui é um programa chamado F-Tool, tá? F-Tool. É da PUC, do Rio de Janeiro. As versões atuais parece que estão cobrando, tá, pessoal? Parece que começaram a cobrar o F-Tool. Estou flutuando aqui a caneta. Mas tem as versões aí passadas, vocês encontram aí na rede, versões gratuitas. A minha, por exemplo, é a versão de 2008, né? Eu estou caracterizando aqui só para que a viga não fique sem material e sem seção, tá, pessoal? Mecânica 2, como a gente trata com mais detalhes em relação a isso, a gente fala um pouco mais sobre as seções. Deixa eu fazer uma viga um pouquinho mais real, tá? Para a gente fazer umas continhas mais bonitinhas. Só para a gente também fazer mais... Eu vou botar aqui uma seção de viga, pessoal. Como ela é uma viga que tem um balanço aí de... Vocês estão percebendo que ela tem um balanço aí de 4 metros, tá? Eu vou fazer uma viga com 1 metro de altura. Seção, tá? 1 metro de altura, no caso, 100 centímetros por 20. Vocês vão já entender por quê. Eu vou aplicar aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, ela é feita de um material chamado isotrópico aqui, de E igual a 100 mil. Então, deixa eu só corrigir esse E para ficar um E também mais real, tá? Vou chamar aqui material. Novo material, material 1. Ele vai ser feito de concreto, tá? 25 mil megapascal. Eu vou aplicar aqui na estrutura. Ó, vou gerar aqui os apoios. Esse apoiozinho em triângulo, né? É um apoio duplo. E esse apoiozinho aqui é um roletezinho, um apoio simples. E vou criar essas carguinhas. Deixa eu mudar aqui as forças para tonelada força, tá? O F2 também tem essa vantagem, né? Ele tem as unidades já pré-estabelecidas aqui na sua... Sim, você baixou, Ian, e não cobraram? Foi. Eu só fiz baixar lá no aquele site que você mostrou, do próprio programa, e deu tudo certo.
Se você está com ele aberto, só me diga qual é a versão atual dele. Eu vou abrir ele agora. Obrigado. Eu vou gerar aqui a carga distribuída, tá? Carga de 2 toneladas da força por metro, menos 2, aplicado aqui, ó. Seleciona e aplica. E uma carga pontual. A carga pontual a gente cria nesse ícone aqui, nodal force, ou seja, força nos nós. Essa é uma forcinha de 6 TF. Menos 6 na direção Y. Agora a gente visualiza aqui. Aqui é a nossa viguinha, tá? Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero só conhecer as reações de apoio, tá? Então, deixa eu clicar aqui no gráfico de esforço normal. Vai pedir para salvar, né? Essa é uma questão da lista, só não sei o número. Deixa eu só confirmar aqui qual é o número. Se alguém souber aí, pode me dizer. Acho que é a 9, né? Não, é a 10. Questão 10. Ó, olha que interessante. Ele achou aqui essa reação de 12,6. Tá bom? E achou aqui a reação de 0,6. Eu vou escrever aqui essas reações. Aqui, ó. Eu achei aqui 12,6 e eu achei aqui 0,6. Observe que essa de 0,6 está orientada para baixo. Tem um pouco a ver com o que a gente falou na aula de terça-feira, né? Lembra que terça-feira eu falei de um balanço maluco e tal, um balanço muito grande, e pode gerar uma reação para baixo. Então aqui estaria puxando, tá? É interessante. A fundação estaria sendo puxada aqui, né? Em vez de comprimida, que é o mais normal. Né? Está sendo tracionada. Então, de acordo com isso aqui, a gente pode construir os gráficos, tá bom? Então, você faria assim, um paralelismo aqui entre as posições de aplicação dos esforços. Deixa eu só melhorar aqui para ficar do mesmo tamanho, né? Tá. E aí o momento fletor positivo é para cima e para baixo é negativo. Aí, pessoal, veja o seguinte. O esforço cortante, por sua vez, né, ele não tem esse problema. O esforço cortante ele é convencional, né? O esforço cortante é convencional. Positivo para cima, negativo para baixo, tá? Versão 4.000. Bacana. Bacana. A minha versão aqui é a versão 2.12, né? É de 2008, tá? Ó, pessoal, aquilo que eu falei quando estava conversando com o Petro sobre a responsabilidade, né? Ele escreve sempre aqui, ó. E esse é um programinha simples, mas os programas mais robustos hoje em dia, né? Os programas que fazem todo o processo, desde a análise até o projeto final, eles vão estar com isso aqui, ó. Eu quero chamar a atenção para esse textinho aqui. Quer dizer assim, ó, nem a PUC, né, que é quem desenvolveu, a TecGraph, que é o departamento lá da PUC, nem qualquer instituição relacionada ao projeto são responsáveis pelo uso, né, ou mau uso, no caso, né, e os seus resultados. Porque o que acontece? A pessoa pode depois, assim, num processo criminal, eu usei, na época da graduação, quando eu fiz alguns projetos, na condição de estagiário de projeto, por assim dizer, eu usei o F2. Só que eu sabia que o F2 era só uma ferramenta de auxílio. A responsabilidade, o cálculo é meu. São meus, né? Quem responde no final, o CREA que vai junto é o meu, não é o CREA do TQS, né? Ou do CPCAD, ou de qualquer outro programa. Ó, pessoal, então, com base nessa reação de apoio, a gente tem um esforço cortante inicial positivo ou negativo. Ó. Essa primeira seção aqui. Ó.
Quando eu seccionar a estrutura aqui e olhar à direita, à esquerda, perdão, essa forcinha está orientada para baixo e está à esquerda da seção orientada para baixo. É uma definição de esforço cortante negativo. Então, o esforço cortante sairia negativo aqui, de 0,6. Nessa outra seção, ó, seria 0,6 negativo, menos 2 vezes esse tamanhozinho aqui, né, que é 3. 2 vezes 3, 6, 6,6. Então, vai de 0,6 até 6. Vai ficar fora de escala, mas é só para a gente construir o gráfico aqui rápido. 6,6. Então, saiu desse valor e chego a esse valor, negativo, tá? Como a força externa é constante, esse esforço cortante é linear, né? Então é menos. Um trecho negativo. Então, até chegar a essa seção aqui, ó, até chegar a essa seção, o esforço cortante agora é constante, porque são os mesmos esforços, né? Então, você vai ficar com o esforço cortante constante até chegar aqui, ó. 6,6. Também negativo. E aí vai aparecer essa força aqui de 12. Então, quando eu passar da força de 12, vai ter 6,6 mais 12,6 positivo, vai dar 6, né? Então, vai sair de 6,6 e vai chegar a 6 positivo. 6 positivo. E vai terminar, obviamente, com esse mesmo 6 positivo. Um esforço cortante constante. Então, o gráfico do esforço cortante vai ter essa cara aqui, tá, pessoal? Já o momento fletor, deixa eu só afastar aqui esse, porque ficou apertado para mim, mas eu vou dar uma afastadinha. Só puxar aqui um pouquinho para baixo. Isso não tem nos quadros fixos, né? Vou tirar essa brincadeira aqui para não atrapalhar. Já o momento fletor, vamos ver, ó. Quanto é o momento fletor aqui nessa seção inicial, ó? Aqui nesse ponto. O ponto A. Quanto é o momento fletor aqui, ó? É quanto, pessoal? Quanto? Pessoal, apoio extremo, se for duplo ou simples e não tiver nenhum momento aplicado, o momento fletor é nulo, tá? É 0. Quanto é o momento fletor aqui, ó? Estão vendo? Estou pintando ele aqui agora. Quanto vai dar? Vai ser 0,6 vezes o braço, que é 3, negativo que está comprimindo o bordo inferior, menos 2 toneladas vezes 3, que dá a força concentrada equivalente, também negativo que está comprimindo o bordo inferior, vezes 3 sobre 2, que é o braço, né? Está aplicado aqui a 3 sobre 2. Aliás, essa força está aplicada na metade da distância, né? Que é 3 sobre 2. Aqui é a concentrada equivalente, que é 2 vezes 3, e a posição dela, essa distância aqui, é 3 sobre 2. É o momento dessa força em relação a essa seção. Comprimindo também o bordo inferior, logo é o momento fletor negativo. Fazendo essas continhas, vou usar minha calculadora mágica aqui, 0,6 vezes 3, mais 2 vezes 3 vezes 3, dividido por 2. Nem precisava fazer o 2, né? Na minha continha aqui, isso aqui dá menos 10,8. Então, o momento fletor nessa seção aqui é menos 10,8. E aí, onde é que eu marco esse valor de momento? Para cima ou para baixo? Vocês estão aí? Para cima. Obrigado, Claudovan. Menos 10,8. E aí o que acontece? Entre esse trecho, você faz um tracejado. Você não liga esses pontos. Por quê? Porque o carregamento é constante. Gerou, a gente acabou de ver aqui embaixo, um esforço cortante linear. Se o esforço cortante é linear, o momento é parabólico. Tá? É parabólico. Agora, observe que nesse trecho, o esforço cortante não passa por ponto de massa. Aliás, o esforço cortante não passa por cortante nulo. Se o esforço cortante não passa por esforço nulo, né, não passa pelo zero, ou seja, não cruza a linha da estrutura, o eixo da estrutura, então a gente diz que esse momento fletor não passa por um ponto de máximo local. Tá? Então ele vai ser suavezinho assim, ó, sem passar por nenhum máximo.
E a forma dela é parabólica. Opa, ficou bagunçou agora, né? Parabólica. Fosse momento vetor negativo. Próxima seção. Quanto é o momento vetor agora aqui, ó. Vou fazer de outra corzinha, verde. Quanto é o momento vetor aqui, nessa seção. A mesma continha, 0,6. Agora não é vezes 3, porque o braço agora é 5, né? O comprimento aqui. Menos, de novo, a força concentrada equivalente a 3 vezes 3, 2 vezes 3. Agora a distância vai ser 3 sobre 2 mais 2, né? 3 sobre 2 mais 2. Por que 3 sobre 2 mais 2? 3 sobre 2 é essa distância daqui para cá, e 2 essa distância daqui para cá. Soma esses dois, é o braço da força em relação àquele ponto. Vai dar quanto esse momento? Vou fazer continha de novo. Ponto 6 vezes 5, mais 2 vezes 3, vezes 3 dividido por 2, mais 2. Se a minha conta estiver correta, isso aqui dá igual a menos 24. Eu adoro errar a conta, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. E é só para me deixar com mais raiva ainda, porque vai ficar lá em cima, né? Eu já fiz. O gráfico ficou na proporção mal feito, mas ainda bem que eu tenho essa ferramentazinha aqui que eu pego e faço isso aqui. Eu vou puxar lá para baixo. Então, deixa eu só melhorar aqui para tracejar. Então, nessa seçãozinha aqui, que eu achei que é menos 24, eu vou botar o valor do momento vetor aqui. Menos 24. Não vou botar o menos não, é 24. Menos eu já sei que está lá embaixo. E agora, o que é que eu faço entre esses dois pontos? Eu ligo, faço uma parábola, faço uma curva de outro grau, o que é que eu faço? Nesse caso aqui, a gente só liga os pontos, né? Por quê? A gente só liga esses dois pontos. Uma reta. Por quê? Que a equação do momento fletor deu uma equação de primeiro grau. Isso. Olhando para o gráfico do esforço cortante, né, ele é constante. Né? Quando você integra uma função constante, você vai encontrar uma função do primeiro grau. Obrigado. Quem falou foi o Ian? Foi. Obrigado, Ian. Então, a função constante aqui. Nesse trecho, a gente tinha uma parábola por causa dessa carga que era esse cortante que era linear, tá? E no trecho final, como é que vai ficar? Quanto é o momento vetor na última seção, ou seja, aqui na ponta do balanço. Né? De novo, você seleciona a estrutura, olha à direita, não tem ninguém que faz momento, né? O braço é nulo, então aqui o momento é 0. Aí, de novo, você só vai ligar esses dois pontos. Deixa eu botar a retinha para ficar bonito, né? Não sei daquela vez, vou botar de novo. Então, fica assim o nosso gráfico. Momentos vetores negativos em todos os trechos, tá? Ó, essa aqui é uma viga que tem momentos só negativos. Por quê? Porque tem um balanço muito grande. E a carga no balanço é muito grande. Então, ela vai provocar uma negatividade, vamos assim dizer, em toda a estrutura. E aí, ó, para que serve esse gráfico, professor? Eu faço aqui só para passar na sua disciplina? Não, professor, eu preciso disso aqui, porque quando eu for chegar em concreto armado, você vai dispor as suas armaduras justamente para vencer esse gráfico. Então, as armaduras dessa peça, se fosse concreto armado, elas vão estar passando aqui, ó. É uma armadura. Essa armadura vai estar vencendo esse gráfico de momento fletor. E de acordo com a intensidade do momento fletor, você vai ter a quantidade de barras e a bitola. Tá? Então, é uma relação direta. Então, eu preciso desse gráfico para isso. Tá? Ele vai influenciar diretamente no dimensionamento. Né?
Foi toda a conversinha que a gente teve aqui no início, principalmente graças ao Peterson, né? Que a gente conversou aqui. Para que serve isso, pessoal? Eu preciso disso para chegar nisso, para chegar aqui, para chegar acolá. Tá bom? É por isso que a gente precisa. Voltando aqui ao F2, vamos ver se as contas estão batendo, né? Aqui, ó, esforço cortante, agora em escala bonitinha, né? Que a minha tá horrível. Sai um valor aqui, ó, aqui na ponta. 0,6 negativo, tá? Se você clicar no ponto, ele diz, ó, quanto é o esforço naquele ponto, tá? Qualquer ponto que você clicar, ele vai dizer aqui, ó. O valor do esforço aqui é 0,91, o valor aqui é 0,62, o valor aqui é 0,61, por aí vai. Vai ponto a ponto mostrando, tá? E o momento fletor, tá? Novamente aqui, ó, mesma coisa. A escala deles é um pouquinho mais suave que a minha, né? Eu vou fazer uma escala para deixar parecida com a minha, né? Ó, tem uma parábola aqui, ó, uma parábola. Aqui é reto mesmo, reto mesmo. Aquele que quer projetar com F2, usar o F2 como ajuda, aí você vai aqui, File, Export em DXF, né? Ou qualquer que seja o seu tipo de arquivo. E aí você vai lá e trabalha e cria as armaduras lá. Professor, Oi. por que para a gente dar cifra é melhor fazer o gráfico do esforço do momento fletor ao contrário? Perdão, eu entendi o contrário, mas entendi o início da pergunta. Por que para a gente dar civil é melhor representar esse gráfico do momento fletor ao contrário? Tá, a principal razão é essa daqui. Veja o seguinte, Ian. Quando você tem o gráfico, vamos dizer, no sentido convencional, que é o que a gente aprende lá na resistência, do Hibbeler, principalmente, né? Esse gráfico estaria assim, ó. Vou tentar desenhar ele aqui bem rapidinho, né? Ele estaria assim. Pá, pá e pá, né? Negativo. Opa. Negativo, né? Que são os trechinhos que a gente acabou de fazer, né? 0, 10,8, né? Menos 10,8, 24 e 0. Menos, menos, menos. Momentos vetores negativos. Aqui seria aquele sentido convencional, né? Você vai encontrar no Hibbeler. Isso aqui segue um critério, vamos assim, cartesiano, tá? Não está errado. E se vocês fizerem, eu não vou dizer que está errado, mas eu vou pedir o tempo todo que vocês invertam, tá? Quando a gente muda, a gente está obedecendo um critério prático. A gente faz essa mudança aqui, é um critério prático. Que está relacionado ao uso do concreto armado, tá? Esse gráfico é até um pouco infeliz, porque ele traça só valores negativos, tá? Mas eu vou tentar fazer um gráficozinho aqui embaixo, de uma viga, onde a gente vai ter esforços positivos e negativos. Podia ser esse aqui, ó. Tem um dos exemplos da lista que é ele. Viga com carga de... assim. Que a primeira questão da lista, inclusive, é isso. Quando você traçar o esforço desse gráfico aqui pelo projeto, pelo esse processo que eu estou mostrando para vocês, né, do momento para cima, negativo para baixo positivo, você vai encontrar como resposta isso aqui. Ó. Vai dar uma parábolazinha para cá, uma parábola aqui e outra parábola aqui. Uma coisa desse tipo aqui. Tá bom? Aí o que é que acontece? Nessas regiões onde você tem momentos negativos, que são essa daqui e essa daqui, são as regiões que vão exigir de você o que a gente chama de ferro, ou ferragem, né? Negativo. O que é esse ferro negativo?
é um ferro ou um aço, né, na verdade, que você dispõe ele nessa região superior da viga. Na região superior da viga. Não sei se você está entendendo o meu desenho, que eu quero ilustrar. Eu vou tentar agora desenhar em volume, tá? Fazer aqui colocar volume nessa coisa. Vocês lembram da linha neutra, né? Das seções transversais. Nessa região aqui, a armadura que vai vencer os esforços, ela vai estar passando aqui por cima, assim, ó. No bordo superior da peça. Armadura armadura de flexão, tá? Então vai estar assim, ó. Vocês conseguem entender que está no topo dessa brincadeira? Ok? Então, essa armadura aqui, ela depende do momento fletor negativo. Então, o momento fletor negativo, que está traçado no bordo superior, vai indicar as armaduras que vão estar atuando no bordo superior. Okay? Então, estou dando esse zoom aqui para vocês observarem. Já quando a gente olha aqui, ó, professor, nesse caso, essa ferragem negativa, ela vai trabalhar muito, ela vai trabalhar a compressão, eu acredito, não, a de baixo seria a tração. Não, a armadura é sempre tração, tá? Então, sim, aqui está sim, vendo sim. tração nesse bordo. Esse bordo de cima aqui, está vendo tração. Tá bom? Está vendo tração. A peça está tentando... Pense o seguinte, você tem um balanço aqui, a estrutura tende a querer descer verticalmente, vai ter tração no bordo de cima. Um balanço, tração no bordo de cima. É por isso que essa armadura aqui a gente chama de negativa. Tá? Beleza, porque assim, antes eu tinha... Vetores negativos. Pode falar. Eu tinha em mente que essa ferragem negativa era só para armar, mas totalmente errado, só para ajudar na armadura da coluna. Entendeu? Nesse trecho e a de baixo era que, a de baixo era que combatia os esforços. Nesse trecho aqui ela só tem a função de armar. Mas nesse trecho aqui, vamos dizer, nesse trecho verde só tem função de armar. No trecho laranja não, tem função de esforço. Resistindo a um esforço de tração, oriundo dos balanços. O balanço gera momento negativo. Sempre que você pensar em balanço, pense balanço, momento negativo. Balanço, momento negativo. Ah, beleza, agora sim. Nos meios, aí o que acontece? Nessa região central, Ian, pense aqui, ó. Nessa região central, por sua vez, o principal momento ele é positivo. E para vencer esse momento positivo, a gente precisa colocar o que a gente chama de armadura positiva. Vai estar passando aqui embaixo. Tá bom? Essa armadura positiva está passando aqui embaixo. Eu vou desenhar de novo agora em volume essa mesma coisa, tá? Nessa região, vou colocar volume para ela. Se você olhar essa região aqui, ficou mal feito pra caramba agora. Deixa eu melhorar. Melhorar aqui. Pá, 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 pá. Quando eu digo colocando em volume, pessoal, que eu estou desenhando, tentando desenhar um 3D, tá, pessoal? Estou pegando a viga, dando largura, comprimento e altura para ela. Tá? Essa armadura verde, ela passa aqui embaixo, ó, nesse bordo inferior. Esse bordo inferior da peça. Tá? Se eu olhar de frente, agora eu vou voltar aqui. Se eu olhar isso aqui de frente, olhando isso aqui de frente, eu vejo isso aqui, ó. Aquela armadura laranja está aqui, ó. Ok, pessoal? E se eu olhar de frente essa outra aqui, vai ficar bem mal feito de frente aqui, mas melhorou, o desenho me ajudou. Essa armadura vai estar passando aqui, ó. Essa armadura aqui é o que a gente chama de armadura negativa. E essa armadura aqui, armadura positiva. Aí a razão prática. De onde é que vem, Ian? Vem o seguinte.
Imagine que eu traçasse do jeito comum que a gente já aprendeu, né? Percebo que toda vez que eu traçasse, na hora de calcular as armaduras, eu ia ter que colocar a armadura no sentido oposto. Sempre no sentido oposto do esforço. Tá ok? Consegue entender? Sim. Porque aqui o que é que você faz? Você leva a armadura para a região do esforço. O desenho, ele se atrela diretamente, tá? Deixa eu fazer esse modelinho aqui no F2 para a gente ver melhor, né? Fazer um novo aqui agora. 0, 2, 8. Fazer bem bonitinho, bem simétrico, para ficar bonitinho pra gente. 10. Espero que tenha ficado simétrico. Aí vou pôr apoios aqui no meio. Tá? Esse e esse. Vou colocar uma carga distribuída aqui de -2. Vou aplicar sobre toda a estrutura. Só dá... Agora ele calcula, tá? Esse gráfico está aqui, ó. Eu vou só pegar aqui que eu vou levar lá para o nosso gráfico, para desenhar em cima, Windows Shift S. Observe que o F2 ele faz essa plotagem já no sentido, vamos dizer assim, prático, tá? Então, assim, se a gente usa esse tipo de definição, que é o que inverte, ó, observe que, novamente, aqui são momentos vetores positivos e aqui são momentos vetores negativos. Ele não coloca sinal, não, mas se você for lá, vocês vão ver que tem o valor. Se você clicar aqui, ele vai dizer, ó, menos, tá? Ó, -2, -2, -4, nesse ponto aqui tá -4. Por aí vai. E aqui no meio é positivo, ó, 4.7, positivo. É o bending moment, tá? É o momento fletor. Então, para dimensionamento do concreto armado, eu preciso dessas curvas do jeito que estão aqui, traçadas sobre a geometria, porque nessas regiões aqui, ó, onde o momento fletor é positivo, eu vou colocar as armaduras, né, passando aqui. Deixa eu só melhorar o desenho. Nessas regiões aqui, ó, onde o momento fletor é positivo, eu vou colocar as armaduras que vencem o esforço. E essa armadura, ela não vai estar só aqui, ó. Ela vai estar aqui e vai transpassar o diagrama. Ela passa o diagrama. Por quê? Porque com uma peça tracionada, a armadura, né? Essa armadura ela tem que ser ancorada por um trecho de concreto. E esse trecho de concreto que ancora é justamente essa região aqui, ó. Essa região aqui é o que a gente chama de ancoragem, tá? Ancoragem. E a mesma coisa para o momento negativo. O momento negativo está lá em cima, então eu tenho que vencer esse momento negativo colocando a armadura no bordo superior. No bordo superior. Essa é a razão da gente inverter a definição do... A definição não, a apresentação do momento fletor. E só essa razão. A razão de ordem prática. Como o Brasil, né? Como o Brasil sempre se destacou, né, no mundo, né, vamos assim dizer, na área de concreto armado, a gente adota essa definição prática do concreto armado, desde a da fase inicial. A gente está num curso que é BCT, né? Mas
vocês fazem parte do BCT e vão entrar na civil, a maior parte de vocês, né? Mas nas faculdades onde não tem BCT, logo no início, já em mecânica geral, eu quando dei mecânica geral, eu mesmo falava já isso, lá no início, em resistência e tal. Quer dizer, ó, essa é a definição civil, mas tem a definição geral, né? Por isso que você pega o Hibbeler, né? O próprio livro do Hibbeler, né? Que é o livro que eu já mostrei para vocês, que é o de análise, né? Que não é o de resistência que vocês usarem em resistência. E aí você pega uma situação como essa, uma viga engastada com balanço, tá? Aí a curva dela está invertida em relação ao que a gente trabalha, tá? Vai estar sempre assim. Por quê? Porque lá eles usam aço. Aí para o aço isso não tem grandes... Essa importância não é tão grande para o aço, porque o aço tanto faz tração ou compressão, né? No dimensionamento da estrutura de aço. Mas na estrutura de concreto armado faz toda a diferença. Onde tem tração eu preciso de aço, onde tem compressão eu preciso só do concreto. Tá bom? Então, em tese, pessoal, aí foi a pergunta do Peterson. Nessas regiões aqui, ó, onde você não tem o esforço trativo, vou colocar aqui de roxo, né? Não, roxo não, roxo já vou repetir. Vou colocar aqui de laranja já usei, verde já usei todo. Vermelho. Nessas regiões aqui, ó, inverso do esforço, no esforço preponderante, você não precisaria de colocar aço. Porque o próprio concreto já resiste. Porque o esforço ali é só de tração, de compressão. Então, essa é a razão da gente fazer essa inversão. É em função do uso do concreto armado, né? Para que você trace os gráficos de momento na direção onde você vai colocar as barras de aço. E essa é a parte mais legal, porque aí você vê o esforço, você sabe que ali precisa de aço. Entendeu? Aquela região onde você vai colocar aço. Tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação, mas continuo com vocês mais um tempinho, tá? Vou parar por causa do tempo, tá? Eu tô com vocês ainda.